Hoje é dia 16 de novembro de 2020 e este é o episódio 117 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Epá, vou indo. Estou aqui enfiado em casa, como quase toda a gente. Confinado, portanto? Sim, bastante confinado. Apesar de ter aproveitado, eu normalmente aproveito os fins de semana para sair um bocadinho mais. Tive de ajustar o meu horário neste fim de semana passado, mas aproveitei, não deu para aproveitar tanto, mas aproveitei um bocadinho. Fizeste-me ao pingo doce? Começaste a tua agenda às 6:30 da manhã? Não ajustei assim tanto. Eu não sou. O fim de semana tem que ser para descansar. Quem anda nisto de trabalhar tem de descansar ao fim de semana, e às 6:30 ao fim de semana faz-se uma vez de vez em quando para fazer uma coisa qualquer importante, mas por sistema não. Compreendo-te, meu caro, compreendo-te. Então, e tu? O que é que tens feito? Está a ver que não perguntavas. Eu estou bem, estou cansado. Hoje estou visivelmente cansado. Visivelmente não, que eu estou a tentar disfarçar, mas estou significativamente cansado. Posso dizer-te que, sem entrar em muitos pormenores, mas acordei num fuso horário que não era o de Portugal continental e bem de madrugada. Conversava sobre isso com a minha filha há 2 horas e ela ficou muito chocada porque eu lhe disse que tinha acordado às 4:30, 4:45 da manhã, numa zona horária que não é a nossa, portanto a coisa fica um bocadinho mais intensa. E a minha filha perguntou-me: então, mas depois quando chegaste, dormiste, não foi, pai? E eu tive de lhe explicar: não, conforme tu disseste, Diogo, gente que trabalha tem que trabalhar, não é? Portanto, eu cheguei a horas de começar a trabalhar. E ela depois disse: então, mas a seguir dormiste? E eu: a seguir quando? Quando eu te fui buscar à escola, antes ou depois? Quando eu fui fazer o jantar, antes ou depois? Quando eu fui tratar das coisas, antes ou depois? Portanto, estou a tentar disfarçar o mais que consigo, mas estou muito cansado. Mas estou muito bem, estou cansado, mas nada disto é uma queixa, isto é meramente informativo sobre a minha condição atual. Mas foi o fim de semana foi porreiro. Estive numa zona que não está confinada, portanto, apesar de não esticar a corda nem abusar, mas estive numa zona que não está com aquelas restrições em termos de deslocações, o que é fixe. E pronto, e foi basicamente um fim de semana engraçado. Fiz uma coisa muito gira, mas não quero falar já sobre isso. Quero que me contes primeiro a tua semana, para eu depois te contar a minha. A minha semana foi interessante, mas foi essencialmente trabalhar. E a única coisa que eu fiz assim fora da cena, da rotina do trabalho e da vida normal foi ir, enquanto trabalhava e quando possível, assistir a algumas das apresentações da Linux App Summit que decorreu durante a semana. Consegui ver para aí 4 apresentações, que eram também as que eu fazia mesmo questão de ver, e foram apresentações engraçadas. Foram apresentações sobre Snaps, foi também a Office Hours da Canonical, e foi já no sábado a apresentação do Dalton Durst do Beatport. Quem fez os snaps? Foi o Ken Van Dyne, uma senhora que eu não me lembro do nome dela, mas que já tenho ouvido falar dela de vez em quando. Também é da Canonical, mas também está envolvida com a comunidade Flutter. Ok. E o outro foi o Office Hour, foi também com o Ken Van Dyne, mas foi com o Igor, que eu não consigo pronunciar o apelido dele, por isso peço desculpa. Igor, é o Igor, é fácil dizer. Olha, o Igor, sim, eu gosto muito do nome Igor, sabes? Eu quando não sei o nome de uma pessoa chamo-lhe Igor. Facilita. É um nome curtinho e facilita, é porreiro. Está bem. E depois viu a apresentação do Dalton, que foi na sexta-feira, no sábado, desculpa, que foi à volta do tema de poder aproveitar
os momentos em que o telemóvel não está a ser utilizado, para que ele possa fazer coisas úteis sem gastar muita bateria. Portanto, sem gastar muita bateria, agora fiquei curioso. É porque Exatamente. gastando muita bateria, há aqueles cálculos todos que fazes até para algumas investigações. Agora, o que é que tu podes fazer de útil que não gaste muita bateria? Tens algum exemplo? Receber notificações de SMS, receber notificações, esse tipo de coisas. São coisas relacionadas com a utilização do dispositivo em si. Okay. Gerar caixas para coisas, esse tipo de coisas. De atualizar localização, esse tipo de coisas que é útil para quem utiliza um telemóvel, por exemplo, e que feito de determinada forma pode ser feito gastando pouca bateria. Ok, parece-me bem. Foram apresentações interessantes. Os maiores takeaways, vou mencionar 3 takeaways destas apresentações. Uma é que o instalador do Ubuntu Desktop vai ser renovado entre agora e a próxima LTS, ou deverá ser, isso é a intenção. A questão dos temas nas aplicações gráficas dos snaps ainda não está ultrapassada, é algo que ainda se está a trabalhar e vai continuar a trabalhar durante algum tempo, mas que a solução até agora adotada, que é de fazer snaps especiais de temas que depois podem ser reutilizados dentro dos snaps das aplicações gráficas e assim as aplicações podem definir qual o seu tema e podem aparecer assim temas normais na aplicação. Vai haver um reforço do esforço à volta disso. A Canonical vai apostar num esforço de fazer snaps não só para os temas que já há, que são temas muito standard da comunidade GNOME, e o tema da Canonical, claro, do Ubuntu, mas vai haver um esforço para que se apareçam mais snaps de outros temas. Eles querem que todos os temas populares sejam snapados e com isso que se ajuda a resolver os problemas de temas dos snaps. Não fica completamente ultrapassado, mas fica mitigado de alguma forma. Okay. Diz-me uma coisa, o instalador já tem aquela questão ou seja, de ser muito esquisitinho com cabos quando queres baixar um equipamento, essa questão já foi ultrapassada ou... Está-se a falar do instalador do Bports. Do Bports, ok. Sim. Não, a questão dos cabos é mesmo uma questão física, elétrica, não é uma questão que possa ser resolvida pelo Ubuntu Touch, pelo Bports. Mas é uma coisa que acontece em qualquer software que faça flashanço de imagens em telemóveis? Sim, é. É porque eu só descobri isso muito no início, ainda quando era que ele tinha um nome, Magic não sei que Tool. Magic Device Tool. Exatamente, a Magic Device Tool era um assombro para tu conseguires um cabo que funcionasse corretamente. Isso talvez haja tweaks que se possa fazer, mas se o cabo não servir, não serve mesmo, pronto. Não isso é matemática, quer dizer, se não servir, não serve mesmo, eu percebo isso. E há uma feature que vai entrar eventualmente no instalador, porque eu já ouvi falar disso, e está relacionada com um dos ports até mais recentes, o port para o Pixel 3a, que é a ligação entre o dispositivo e o instalador cai durante o processo. Cai sempre, tem a ver com o dispositivo em si. O instalador vai tentar religar essa ligação automaticamente. Se houver forma de aplicar isso de uma forma mais abrangente, poderá ajudar a minimizar isso. Mas ao que sei, para já é só mesmo para endereçar o problema com este porte específico. Ok. Tudo bem, não, falaste sobre isso e eu já ando para perguntar isto há algumas semanas, sempre falas no instalador e tem havido alterações no instalador ultimamente, andava para perguntar isto e agora lembrei-me de concretizar. Mas pronto, olha, sobre o Open Source Lisbon, tu assististe a alguma apresentação? Não assisti nenhuma. Eu tentei inscrever-me para assistir, já não sei porquê, não consegui à primeira, acho que foi porque estava a tentar no telemóvel e o formulário não funcionava e depois não avancei nisso. Então, até porque tive um dos primeiros dias da semana ocupado e só mais no fim da semana é que consegui, de quinta, sexta,
O Open Source Lisbon começou na quarta, acho, não é? Não, foi quinta só. Foi quinta? Então pronto. Foi quarta, peraí. Não, costuma ser à quinta, mas foi numa quarta-feira. Já também não sei. Não, foi numa quarta. Foi uma quarta-feira, sim. Começou um dia antes do App Summit. Não é começou, é só um dia, portanto. Pronto, foi só um dia. Eu lembro-me que foi um dia um bocadinho mais ocupado e depois não tive tempo para insistir na coisa, não assisti nada. O último takeaway que me falta dar sobre o Linux App Summit, sobre as apresentações, é que ainda está relacionado com o Beports, é que há um potencial interessante de melhoramento na duração das baterias dos dispositivos. E uma melhoria que também vai permitir melhorar a experiência dos utilizadores, porque vai permitir às aplicações fazerem coisas em background que depois agilizam a sua atividade em foreground, gerando caches de coisas, tendo já esse tipo de coisas. Os utilizadores podem ficar já com dados disponíveis de forma mais depressa, e isso melhora a experiência dos utilizadores. Ao mesmo tempo, cria também a possibilidade de haver serviços online que podem ser usados como fontes de rendimento de projetos de software livre e notificações, coisas desse tipo, e que integram com todos estes mecanismos das aplicações que permitem fazer também a poupança de bateria. Certo, parece-me bem. E mais? Então, e tu? Acabaste por assistir ao Open Source Lisbon? Sim, ou seja, foi dia de trabalho, como certamente seria o teu, tinha ligado aquilo enquanto. Eu tinha vários objetivos para assistir ao Open Source Lisbon. Um é porque, de facto, a empresa onde trabalho é patrocinadora, portanto, e nós temos alguma ligação e habitualmente, nos anos anteriores, vamos sempre, estamos lá, a equipa está lá em peso, não só a assistir, mas também a ter algum tipo de contacto com algumas pessoas aquele tipo de pessoas que só encontras em funerais, casamentos, batizados, é o mesmo tipo de pessoas que só encontras naquele tipo de eventos, e certamente também tens pessoas nessas condições. À diferença dos anos anteriores, era um evento online, foi a primeira edição online, por causa de Covid, não é? Hashtag por causa de Covid. Mas eu tinha uma curiosidade, até porque, e dado o passado recente, fui encaminhado várias vezes, tentaram convidar-me ou desencaminhar-me para organizar eventos online. Não é muito a minha cena, confesso, aliás, não sei se já tinhas notado isso. Isso nota-se um pouco também naquilo que é a forma como eu faço a gestão da minha agenda nos próprios encontros da comunidade. Em que quando o encontro é numa quinta-feira em Sintra e a 30, 40 km da minha casa, eu pego no carro, faço 40 km, vou lá, estou lá até me apetecer, venho-me embora, faço mais 40 km. O evento online, que é 30 passos do sítio onde estou, porque tipicamente se eu estou na cozinha o computador está a 30, 40 passos, não está mais do que isso. E já mas é muito. Exatamente. E agora a minha motivação é completamente diferente, porque a dimensão social, a dimensão humana, aquele calor que tu tens quando te sentas à mesa com outras pessoas a beber uma cerveja, é mais difícil. Tu abres uma cerveja do teu lado e eu abro uma cerveja do meu lado, para mim não é a mesma coisa. Portanto, não é uma coisa que me cative muito, honestamente. Ainda assim, nunca tinha participado e sempre que me fizeram convites para organizar eventos online, eventos mesmo, seja a festa de software livre, seja uma UBCon online, seja o que for, eu sempre me esquivei, não só porque há muitas dúvidas que eu tenho, e descobri isso na quarta-feira do Open Source Lisbon, porque uma das minhas principais dúvidas era porque nunca tinha sequer assistido a nenhum evento online, portanto não tinha a mínima experiência disso. Posso dizer que fiquei dentro das limitações, fiquei muito agradado com aquilo que vi. A organização, aliás, tipicamente a organização da parceria da Saiwan com a equipa do evento Linux, do Open Source Lisbon, costuma fazer um bom trabalho. Não é perfeito, mas também não há ninguém que faça trabalhos perfeitos, mas tem, globalmente fazem um bom trabalho. E quando fizeram a transição para um evento exclusivamente online, eu gostei daquilo que vi.
achei que, apesar de perderes muito daquilo que é o wall, não é? Aquela track que se chama o wall, mas ainda assim consegui de alguma maneira absorver algumas coisas, e bastante diferente, mas eles tentam recriar o wall. Sim, ou seja, a Linux App Summit fez a mesma coisa. Pronto, tinhas um chat da sala onde estavas, tinhas o chat global, tinhas pedidos de reunião, podias abordar pessoas diretamente, visitavas stands virtuais, quando clicavas no stand virtual havia alguém que metia conversa contigo porque sabia que tu estavas lá, a dinâmica estava interessante. Agora, aquilo que eu fiz na quarta-feira foi essencialmente as minhas tarefas não pararam, portanto eu tive um dia de trabalho muito normal. A diferença é que tinha um ecrã, tinha uma janela, e às tantas tinha o tablet com as tracks que eu tinha decidido. Depois aquilo fazes estrelinhas, como fazes também na FOSAM e como fazes noutros sítios, fazes estrelinhas nos sítios onde queres. Quando tens muitas tracks, então é bom para te organizares, e tens um sistema de notificações que te encaminha para a sala certa, neste caso para o stream certo, para assistires às tuas apresentações. Portanto, e foi isso que aconteceu. Destaco sem dúvida alguma, e tinha muita curiosidade, e talvez tenhas isto uma vantagem também de ser um evento online em que tu consegues ter pessoas que se calhar se deslocassem fisicamente dificultava bastante a sua participação, apesar das pessoas dizerem todas o mesmo, não é? É pá, porra, exatamente. Eu lembro-me de duas pessoas que disseram. Para quem não está a ver, eu fiz aqui o símbolo do dinheirinho com os dedos. Porque sim, para quem não sabe, há oradores que cobram uma FII diária, e além da FII diária cobram ainda despesas com deslocações, com alojamento, alimentação, portanto além do seu pagamento diário, e isso torna a coisa bastante dispendiosa. Então, se nós pensarmos quanto é que custa uma passagem de avião dos Estados Unidos para Lisboa, agora não sei como é que estão, se calhar estão bastante baratas, mas ainda assim, em condições normais, torna-se um investimento significativo. Portanto, não sei se foi por isso, se não foi, e apesar de eu ter ouvido, e ouvi isso com algum sorriso, como é óbvio, porque são pessoas que não vieram ao Bucon em Sintra, se não tinham curtido milhões, mas pessoas que disseram, agora que eu fui convidado para um evento em Lisboa, é online, portanto não vou poder comer a comida de Portugal, não vou poder provar o clima de Portugal, não vou... Pronto, quando eles puderam, não vieram. Olha, é a vida, exatamente. Mas pronto, mas é giro teres isso. Destaque também, não sei se tu, daqui um momento de trivia, que foi, não perdi, houve várias apresentações que eu não perdi, uma é do meu patrão, por respeito não só a quem me assina o cheque todos os meses, mas porque de facto eu gosto de o ouvir falar, apesar de ele já me surpreender pouco, porque já assisti várias vezes, não é? Portanto, eu sei o que é que a casa gasta, mas é sempre interessante ouvir. Agora destaco alguém que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos neste contexto, que foi o John Bacon, pessoa que tu conheces bastante bem também, pelo menos o seu trabalho. O trabalho, sim. E então eu tenho uma opinião sobre a pessoa John Bacon que já partilhei várias vezes e que não me vou alargar agora, mas de facto há uma coisa que é indiscutível, que ele é um excelente orador. Exato. E a mensagem que ele passa é de, com ou sem razão, é de alguém que pensa na questão, é alguém que tem uma opinião fundamentada sobre o assunto que ele apresenta, que é sobre as comunidades e sobre o fomentar das comunidades. Sim, é uma pessoa experiente na área e tem opiniões que podem funcionar, as propostas dele em alguns contextos e não funcionar noutros, mas que pelo menos são com base na prática. Exatamente, e fazem-te pensar aquilo que acontece, lá está, eu ouvi-lo expor os seus pontos de vista, e muito baseados no livro que eu acho que tu compraste esse livro, aquele do... Eu tenho os livros todos dele. Então pronto, é isso, um dos livros dele, não estou a dizer agora qual, Building Community, se não me engano. Há o Heart of Community e o People Powered. People Power, exatamente. Parte dos pontos de vista que ele apresentou era também, e ele fez muitas vezes o gancho ao seu livro, portanto ele estava também a tentar vender livros, e não o critico por isso, cada um faz aquilo que tem que fazer. É a vida dele. Mas de facto não concordo ou acho irreais algumas das coisas que ele falou, mas não nego que são questões devidamente refletidas e fundamentadas. Portanto, eu não sei se para quem não se registou se é possível ou não, mas eu penso que
que, pelo menos para quem se registou, é possível ver as apresentações que estão para trás. Portanto, pessoas que se tenham inscrito no Open Source Lisbon e que não tenham assistido à apresentação do John O'Bacon, mesmo que não tenham nada a ver com comunidades, vale a pena ver, vale a pena ouvir o que ele tem para dizer, não só porque lá está, ele é de facto um excelente orador, em termos de ritmo, em termos da própria qualidade da entrega, tudo irrepreensível. Sim. E junta-se a isso uma trivia muito interessante, que eu não sei se tu conheces, que é a ligação de John O'Bacon a Portugal. Não, se não conheço. Ok, então deixa-me ensinar-te uma coisa. John O'Bacon tem um carinho muito especial por Portugal, mais especificamente por uma região de Portugal, que é o Alentejo, sendo ainda mais específico por Évora. Não foi gosto, eu já te explico, mas pronto, o carinho que ele tem leva-o, e para não levantar já o véu, leva-o a dizer que, não sei se tu acompanhas a vida pessoal de John O'Bacon, mas ele teve um filho macho, portanto tem agora 6 ou 7 anos, e ele disse na altura, verdade ou mentira, disse na apresentação do Open Source Lisbon, atenção, pode ser tudo mentira, mas ele disse que se o filho dele fosse uma filha, não o primeiro nome, mas o middle name seria Évora. Tal foi o encanto por Évora. Agora, tens que me perguntar por que raio é que ele tem este embeiçamento por Évora. Pois, para mim é completamente estranho. Não, eu sei que ele é casado, sei que tem um filho que chama-se Jack, porque ele menciona o filho várias vezes em podcasts, mas tirando isso não sei. Então eu explico-te. Ele foi convidado a participar numa conferência aqui há uns anos valentes, em Portugal, numa cidade que era Évora. E ele foi falar a Évora sobre, devia ser já comunidades ou qualquer coisa, mas pronto, foi falar nisso. E ele diz que durante o almoço dos oradores estava lá uma senhora muito simpática que se chamava Érica e com quem ele meteu conversa. Ok. Já percebi. E então, um ano depois estavam a casar. Ele e Érica, a mãe do Jack. Portanto, ele diz que desde essa altura e os planos deles seriam nesse sentido, que se tivessem uma filha fêmea, que lhe dariam o nome do meio, portanto não vamos também aqui entrar em esterismos, mas que o nome do meio da filha deles seria certamente Évora, porque foi a cidade onde começou a sua bonita história de amor, não sei se é bonita, se não é, mas a sua relação, pelo menos. Mas pronto, tudo isto embrulhado numa apresentação sobre, lá está, sobre comunidades e sobre construção de comunidades e sobre os picos e sobre interesses e sobre gay. Achei bonito porque a temática da gamificação foi abordada durante algum tempo da sua apresentação, mas nunca o termo, pelo menos que eu tivesse ouvido, nunca o termo gamificação foi usado, o que eu tiro o meu chapéu. Porque aqueles chavões, aquelas palavras que toda a gente repete, empreendedorismo e monetizar, e que tu às tantas irrita-te que vais a um sítio qualquer e todas as pessoas usam aquelas palavras, ele conseguiu falar sobre a mesma coisa sem referir uma única vez a expressão, pelo menos que eu tivesse dado conta. Gamificação. Mas pronto, mas foi interessante, gostei. Sim, gostei também já bastante. reparei que ele não usa essa palavra também em várias apresentações dele, em várias conversas que eu ouço dele, já o ouvi falar sobre o tema, não com particular profundidade sequer, mas sem utilizar a palavra quando claramente ele está a falar disso. Exatamente. Eu contra mim falo porque eu sou daquelas pessoas que irrita-me a palavra, mas de facto percebo perfeitamente e é autoexplicativa. É um termo, é daqueles termos, é daquelas estrangeiradas que de facto quando são utilizadas são mesmo, clarificam e poupam de palavras quando estás a explicar qualquer coisa. Mas pronto, mas assim aconteceu. O Open Source Lisbon, fiquei muito encantado com a forma como se pode fazer um evento online e perdendo certamente muito daquilo que é o evento presencial, mas ainda assim achei interessante, achei porreiro. Continuo sem grande motivação para organizar eventos com aquele formato, mas neste momento já tenho algum conhecimento, o que é porreiro, é fixe. Mas foi assim,
E mais, mas tens mais coisas para contar? Eu tenho, pá, há que confirmar a nosso estatuto de influencer. Falámos disso no episódio passado, a propósito das tuas aventuras com o teu acesso à internet. Opa. Aliás, há novidades sobre isso? Tenho novidades, já falo sobre isso. Ok, mas confirmando o nosso estatuto de influencer, basicamente, esta semana o Marcos Costalas publicou mais uma versão do Nave, em que fez 2 tweets, um a anunciar a versão e um subtweet a dizer que a culpa disto era minha, basicamente, porque eu daquela feature nova, que é basicamente a opção de escolher utilizar uma rota que não usa autoestradas, porque eu, quando ele estava a redesenhar o Nave, eu estava de férias enquanto estava a fazer testes e essas coisas todas, e queixei-me que queria aquela feature porque estava de férias e não queria andar para dentro de autoestradas, queria andar a passear e a ver as coisas todas por aí, e dava algum trabalho a inventar truques para o Nave não me mandar pelas autoestradas, quando algumas vezes nem sequer era possível, e então o Nave estava sempre a tentar fazer mudar a direção. Exatamente. Para uma autoestrada. Portanto, confirma-se então o nosso estatuto de influencer. Então conta lá então as tuas aventuras da internet. Então é assim, tenho que fazer aqui alguns esclarecimentos. Portanto, eu disse na semana passada que fui contactado por alguém que se mostrou disponível para tentar clarificar ou esclarecer ou ajudar ou resolver possíveis problemas na ligação que eu descrevi. Várias considerações. A primeira consideração é que eu fui pouco preciso, e é preciso dizer que nós é uma coisa, nós, Açores, é outra. Ok. Portanto, há uma separação. Não tinha ideia, achei que... Eu lembro-me de quando trabalhei na TV Cabo de haver uma diferença entre a TV Cabo no continente, a TV Cabo nos Açores e na Madeira. Pronto. Sim. TV Cabo Moçambique ou TV Cabo Portugal eu consigo perceber. TV Cabo Açores, ou neste caso nós Açores, nós é mais estranho para mim, mas tudo bem, respeito isso. Entretanto, não quero entrar aqui em alguns pormenores que me foram confiados a mim e que eu não sei até que ponto é que os posso partilhar, mas resumindo e concluindo, aquilo que me disseram foi que a Nós Açores não faz no tipo de equipamentos, no tipo de ligações, aliás, que eu estava a usar, porque eu entreguei informação da localização específica, portanto foi feita uma análise à ligação que eu usei. Portanto, não estamos a falar globalmente dos clientes, não, é falar daquela ligação, daquele cliente, daquela localização, e aquele tipo de ligações iguais àquela que eu usei não têm, ou seja, não é nunca exercida qualquer tipo de mapeamento ou de shaping de tráfego. Portanto, aquilo que eu disse que achava que tinha sido não é vítima, que tinha sofrido os efeitos de traffic shaping, atendendo aquilo que me disseram que é verdade, eu não tenho razões para achar que me estavam a enganar, pelo menos naquele contexto não faz muito sentido. Também acho que não. Portanto, terá sido apenas uma altura de mau desempenho de internet, porque traffic shaping não será certamente, a menos que haja, aquilo que me disseram poderá haver algum tipo de ajuste na ligação quando globalmente a infraestrutura está com limitações. Não foi bem assim que me disseram, e espero não estar aqui a ser impreciso, mas também não quero entrar com grandes pormenores daquilo que me foi dito. Mas pronto, não havendo traffic shaping e estando a ligação em boas condições, porque foi isso que me disseram também, pelo menos nos testes que são feitos pelo operador, resta-me dizer que lá está, se cá tive azar nos dias em que estive, e eventualmente poderá ter sido isso, ou poderá ter sido outra situação, acho pouco provável, mas pode ter sido também, que é outras pessoas a usarem a mesma ligação e estarem a abusar, ou seja, estarem a deteriorar aquilo que seria o serviço que me era entregue a mim. Acho pouco provável, mas é de facto alguma coisa que pode acontecer também. Mas pronto, foi isto que me foi dito a mim. Honestamente não me deixa descansado, porque num dia que eu tenha que voltar a depender daquela ligação, vou estar outra vez com o coração nas mãos, a lembrar daquilo que foram aqueles dias, mas pronto, foi possível. E por um lado gostei, porque houve preocupação, e houve pessoas que não foi só uma preocupação do estilo, não, a história foi levada até ao fim, ou seja, dá cá o MAC address, deixa-me lá ver o que é que se passa, não é neste departamento, é naquele, não é assim, é ali, não é ali, é ali. Portanto, eu tive
direito a um nível de conhecimento, pelo menos, não era aquilo que eu gostava de ter. Eu gostava de ter, nem que fosse um problema claro na ligação, do estilo, olha, a fibra ou o coaxial ou não sei o quê está com um problema, ou isto é aquilo, ou é aquilo não sei o quê, ou havia não sei o quê no router que não estava em condições e agora já está. Uma explicação um bocadinho mais técnica e que me deixasse mais confiante. Gostava mais que fosse assim, como é óbvio, mas não sendo possível, porque à partida estava tudo bem com a ligação, pelo menos o facto de ter tido um bom acompanhamento e ter tido pessoas com algum cuidado a tentarem tratar do assunto, deixou-me bem. Acho que sim. Acredito que não se consiga dar este tipo de tratamento a todas as pessoas, lá está, e aí puxo os galões do nosso influencing. Mas o certo é que de facto tivemos direito, e falo agora num coletivo, tivemos direito a uma radiografia à ligação para que não tivéssemos a dizer baboseiras, e foi de facto aquilo, pelos vistos foi aquilo que eu disse uma grande baboseira, que foi que tinha estado sob o efeito de traffic shaping. Temos de chatear a Vodafone, é o próximo. Vodafone, por acaso a ligação que eu estou a usar agora, neste instante aqui, nesta posição, é Vodafone. Portanto, se alguma coisa acontecer, podemos chatear a Vodafone. Exatamente. Muito bem. Olha, e como já vamos nos 30 minutos, já um bocadinho mais de 30 minutos. Nem quer saber que eu ainda não acabei. Podes continuar. Então vá. Bora para a frente. Não, que eu quero que tu fales daquilo que vais falar a seguir. Espera aí, que eu quero-te ouvir. Ok. Está bem, podemos falar disto. Podes gastar dinheirinho. Gastei algum dinheirinho, ainda não chegou, mas deve estar a chegar amanhã ou coisa assim. São rápidos a enviar. Sim. Uma NitroKey Pro 2. Falei que quando no dia em que anunciámos que entramos no programa de afiliados da NitroKey, eu disse que estava a pensar em comprar uma NitroKey Pro 2 e de facto comprei. Estou agora a aguardar. E entre as features deste dispositivo encontra-se a possibilidade de usar para one-time passwords, fazer armazenamento seguro de chaves criptográficas. Alto. O que é uma one-time password? Normalmente é um código utilizado para fazer o second factor authentication, o segundo fator de autenticação. É gerado dinamicamente pelo dispositivo com base numa seed e é gerado aleatoriamente ou o mais aleatoriamente possível pelo dispositivo. E esse dispositivo está sincronizado pela SID com um outro serviço, normalmente, e isso permite que o serviço valide que o código que é introduzido corresponde ao dispositivo que foi sincronizado. Estou a tentar simplificar um bocadinho para que todos consigam entender. Estás a falar de um substituto do Google Authenticator, por exemplo? Sim. É um dispositivo que serve para isso. Não sei se podes falar sobre isso, mas para no teu trabalho, ou se és obrigado de alguma maneira a usar esse tipo de equipamentos ou esse tipo de software? Não posso falar disso. Ok, tudo bem. Mas é uma coisa que eu acredito que todas as empresas deveriam utilizar e que é comum utilizar. Já trabalhei em vários sítios em que tinha um token específico que fazia este tipo de geração de códigos que depois era associado a um outro código para fazer a autenticação. Ok. Portanto, para quem está mais fora do circuito, quando nós, e tu não gostas muito de falar sobre esta temática, mas talvez seja das mais identificativas para quem nos ouve, para as pessoas que têm uma conta no Google, um Gmail, é frequente que existem várias formas de fazer. O Gmail, por acaso, não é um bom exemplo, mas eu vou limitar-me àquilo que é mais standard. Quando nós iniciamos a sessão num serviço Google qualquer, tipicamente temos que ter um login e uma password. Tipicamente o login é o e-mail e a password é aquela que nós sabemos, ou que guardamos em algum lado, mas pronto, é a nossa password. E o two-factor authentication, ou a autenticação multifator, para ser uma coisa um pouquinho mais nacional, é aquele código que pode muitas vezes vir por SMS, ou que pode vir, para quem usa Android, uma notificação no dispositivo Android, ou então, lá está, através de um software adicional, onde nós temos um software que tem a tal sincronização que tu falaste e que gera-te um código com 5, 6 algarismos, normalmente são 6 algarismos,
e tu bates além do teu username e da tua password, tens que obrigatoriamente lançar esses 6 dígitos, ou seja, é aquilo que os americanos têm uma coisa, os ingleses têm uma expressão muito, muito conhecida que o Noah repete muitas vezes, que é something you know, something you own, something you não sei o quê, something you have, acho que é, Sim, não, como é que é? Não, something you know, something you have. São 3. And something you are. A música são 3. Eu não sei a letra, pá. Something you are, something you have, something you know. Acho que é assim. Não sei se é esta a ordem, mas é isto. Isto para dizer que, simplificando a história, para que é que isto serve? Não é só para complicar a vida às pessoas, é no momento em que eu roubo a password do Constantino e sei o e-mail dele, se não tiver a pen que ele tem ou o software que ele tem para ter o tal código, gerar o tal código dinâmico, eu fico na mesma, fico nas couves porque não consigo aceder ao serviço. Portanto, e o que tu dizes é, como é que funciona a pen? Tu sabes? É por toque não também? Vi, ainda não vi, mas julgo que sim. Julgo que sim. Porque eu avaliar, nós temos uma NitroKey, uma 2FU, que é a mais básica de todas, e que funciona exatamente para autenticações FIDO, muito mais limitado, tem muito menos coisas, mas que funciona com um toque. Não sei se está à procura da tua, eu tenho a minha mesmo aqui porque uso diariamente. Eu também estava mesmo à frente da minha cara, eu é que não estava a ver lá. Eu tenho ali meus gestores com as tralhas, mas, ou seja, tu na prática nunca vais saber quais são os algarismos que a tua NitroKey Pro 2 vai dar. Tu vais tocar e ele vai preencher e acabou com os algoritmos. Eu suponho que seja assim, do que eu olhei das fotografias dela, suponho que seja assim que funciona. Ok. Eu por acaso gostava sei que ele tem várias integrações com vários softwares, pelo que talvez haja outras formas de utilizar. Ainda não analisei em detalhe isto quando chegar o dispositivo, então tentarei avaliar essas coisas todas com mais detalhe ainda. Compraste só uma ou compraste mais, como é habitual? Comprei uma só. Caramba, tinhas comprado 2 que eu ficava-te com a segunda. Mas tu podes muito bem ir usar o nosso link de afiliado eu e conheço comprar um link especial, exatamente, eu conheço um link especial e vou de certeza usá-lo. Não, porque eu tenho, e é uma coisa porreira também para quem usa este tipo de equipamentos, para já é um erro básico que se faz, e fugindo agora um bocadinho, mas que é um bocado na temática disto, e para quem gosta de nos ouvir para aprender alguma coisa, já aprenderam uma hoje, que é John O'Bacon gosta muito de Évora, okay? Coisa muito interessante, e a segunda é que nunca deves ter o e-mail e o teu multifator no mesmo dispositivo, porque no dia em que o teu dispositivo estiver comprometido, adeus e um queijo. Isso obriga as pessoas a terem uma coisa que é, para quem tem o e-mail no telemóvel e tem a tal aplicação Google Authenticator, Duo ou outra qualquer semelhante no telemóvel também, errado, não se deve fazer. Neste caso há outra vantagem que é, além de tu teres isto num dispositivo à parte que não recebe e-mails, o que é fixe, tens outra vantagem que é, isto não fica sem bateria, o que também é porreiro. Portanto, que é aquilo, eu digo-te isto, já me aconteceu, eu lembro-me de estar um dia, curiosamente, a caminho do Alentejo, e o meu dispositivo, onde eu tenho a autenticação multifator, não usa carregamentos USB, portanto, usa um cabo muito específico, e não vou entrar em grandes pormenores, mas usa um cabo muito específico, e eu dei conta, a caminho do Alentejo, que ia estar 2 ou 3 dias no Alentejo, sem esse cabo. E então o que é que eu fiz? Gerei um token, aquilo tem uma validade de, não é 36 horas se não me engano, e então gerei um token quando ainda tinha bateria no equipamento para me durar, no caso de ser preciso, 36 horas. E não vou entrar em mais pormenores, mas isto para dizer que ter um equipamento como este que não tem bateria é um bocado como aquela malta que ri-se dos e-readers e que diz que os livros também têm uma bateria que é praticamente infinita, e aqui aplica-se praticamente o mesmo princípio. Eu estou encantado e acho que tu acabaste de me influenciar, tu, ó grande influencer, em gastar meio dúzia de tostões numa Pro ou numa Pro 2. Eu não sei, tem que ver qual é a diferença de uma para a outra. Acho que já só a Pro 2, acho que já não há Pro. Ok. Já agora, o teu objetivo é então fazeres o quê? É fazeres o meu objetivo one-time password e mais? É one-time password, armazenamento das chaves para GPG. Estou a pensar. Como é que fazes isso? Aquilo tem storage? Tem um storage próprio encriptado para esse fim. E estou também a pensar se utilizo para guardar algumas passwords.
porque ele também tem uma funcionalidade relativamente básica de password manager, permite guardar um número limitado, muito limitado de passwords, mas podes integrar um software adicional? Precisas. Okay. Precisas ter uma app deles ou usar o Pass, que é um password manager de linha de comandos. Sim, e o que a gente usa que agora não me lembro agora do nome, o KeePass também consegue integrar com ele, mas não sei se a versão Snap dá, porque é preciso adicionar. Sim. É preciso instalar umas coisas adicionais, francamente não faço ideia, mas a minha intenção é utilizar com o Pass, portanto não é por aí. Ele tem mais coisas que se podem utilizar. Ele consegue, por exemplo, ser utilizado para verificar a integridade da vossa BIOS, se utilizarem uma Verified Boot, desde que tenham, claro, Core Boot. Alguns dispositivos como o da Purisme e mais alguns dispositivos têm isso ativado, e então pode utilizar para ver se alguém, enquanto vocês dormiam, interferiu com o vosso dispositivo, ou enquanto vocês estiveram longe dele por alguma razão. Exatamente. É uma funcionalidade muito, muito fixe. E depois há outra coisa muito fixe, é que isto podem ser utilizados também para fazer a autenticação dos sistemas operativos, não é? E isto até tem a possibilidade de integrar com ADs do Windows e essas coisas todas, pelo que em ambientes corporativos também é uma boa solução. Certo, parece-me bem. Ora, é como te digo, eu estou para mim esta ideia fica vendida com as one-time passwords, porque lá está, como já fiquei entalado antes, não cheguei a ficar entalado, mas como quase que fiquei entalado à conta de bateria e à conta de equipamentos ou dispositivos que tu te esqueces ou que não têm contigo, ou se tu te habituares a andar sempre com isto contigo, nunca és apanhado na curva, o que é porreiro. Sendo que ao comprar isto estou a ajudar o meu podcast preferido, melhor ainda. Portanto, estou seriamente a pensar em dar o passo. Aliás, desta vez foste tu que te antecipaste, também não tenho de ser sempre eu, e pronto. Cheira-me que ainda vais contar a história primeiro, porque has de receber isto rapidamente, porque eles são rápidos a enviar. Sim. Se tiveres tempo para experimentar, vai ser fixe, que ainda vais dizer aqui qualquer coisa no ar antes de eu gastar o meu dinheiro. Espero que digas boas coisas, porque se disseres coisas ruins eu vou ficar chateado contigo, e vou ficar chateado porque continuo com um problema para resolver, que é o problema das minhas autenticações multifator. Mas pronto, olha, deixa-me dizer isto, a ver se a gente não consegue dizer mais alguma coisa que não seja só andarmos aqui a contar a nossa vida. Mas eu não posso deixar de dizer que fiz, deixa-me fazer contas, ontem mesmo, em relação ao dia que estamos a gravar isto, fiz uma coisa que, se tu me dissesses que eu ia fazê-la há 2 anos, há 1 ano, eu ia te dizer que estavas a sonhar certamente, mas foi efetivamente isso que eu fiz. Ou seja, eu ontem estive a instalar, estive a preparar um servidor de Minecraft. Vou dar aqui um compasso de espera. Ok, gamer. Vais-te tornar um pro gamer de Minecraft. Não me chames gamer, chama-me antes paizão. Porque não é. Eu digo isto abertamente à minha filha, portanto eu detesto jogar Minecraft, jogo para lhe fazer companhia porque ela gosta à brava e porque nós de vez em quando, papel de pai também é isto. Tipicamente quando eu vou jogar Minecraft eu vou jogar com a minha filha, que já está a jogar, eu junto-me com ela um bocadinho e digo: pronto, filho, o pai já está cansado, para mim já chega, continua aí que eu vou-me embora, então para mim já está ótimo. Agora, aquilo que tem acontecido, e para quem conhece o jogo, basicamente aquilo que funciona tu jogas aquilo isoladamente, ou então ligas-te a servidores que existem por aí espalhados e que me fazem confusão. Especialmente que a minha filha não tem propriamente, não é sequer maior de idade, portanto é complicado. Ou então aquilo que eu tinha feito com ela era ela abre, tipicamente ela que abria, que é para poder fazer, portanto eu mexo melhor a ver portos abertos e coisas do género, portanto ela abria o jogo para LAN, e eu juntava-me ao computador dela. Isto é giro, mas acaba de ser limitador também, não só porque é preciso que ela esteja lá, não que eu vá jogar quando ela não estiver, acho pouco, por acaso ontem aconteceu, fui-lhe fazer uma surpresazinha pequenita, mas essencialmente eu queria uma coisa que fosse independente do computador onde ela estava, não só porque tenho noção de que muito rapidamente ela vai querer convidar os amigos dela
para Sim. jogarem com ela, e aí fará muito mais sentido juntarem-se todos num servidor do que estarem a juntar-se no computador dela ou noutro qualquer, com todas as questões técnicas, inclusive, que isso implica. E então foi isso, olha, tive a fazer uma ronda pelos vários providers à procura de uma VPS que fosse barata o suficiente para não ter que me preocupar com o seu custo. Ok. E para ver se arranjava uma, porque eu sou um tipo preguiçoso, uma que tivesse um one-click, e eu acho que a DigitalOcean até tem. Eu não cheguei tão longe como a DigitalOcean. Digo não cheguei tão longe porque acho que $5 por mês para isto era caro. E então confesso que eu acho que ter aquele botão do estilo de quando tu compras e ao fim de 57 segundos o servidor já lá está, é porreiro. É cómodo. Exatamente, é muito cómodo, isso também vale o seu dinheiro. Mas eu fui ver um tutorial e depois cruzei com mais dois e todos diziam o mesmo, em que aquilo basicamente é: instalas o OpenJDK, vais buscar o jar e executas aquilo, está feito. Tens um fecheiro de configuração que tem lá 3 ou 4 coisas que podes alterar e pumba, está feito. Fazes uma coisa que os tutoriais não falam, portanto aquilo claramente é malta que não trabalha com Linux, é coisas como eu vi, achei curioso, que é como é que eu vou ter o servidor sempre a correr. Instalo o screen e ponho-o a correr no screen. E eu, estamos aqui de experiência, mas pronto, o que eu juntei de complemento foi, fiz um pequeno script para pôr aquilo como um serviço systemd, que é para ele correr aquilo no arranque para ter algum controle um bocadinho mais suave sobre a execução daquilo, e então fiz. Agora, onde é que eu fui fazer o meu servidor Minecraft? Na minha caixinha LXD. Portanto, levantei um LXC e um containerzinho com o Ubuntu 20.4, instalei o OpenJDK, fiz-lhe o port forward e aquilo ficou a funcionar. Portanto, neste momento aquilo que eu tenho, e posso abrir o jogo tranquilamente, aquilo que eu tenho nesta altura, nem abri aquilo para a rua, portanto, eu tenho uma ligação WireGuard, eu tenho uma ligação WireGuard com o computador da minha filha e com o servidor, e algum dia que ela queira que algum dos seus amiguinhos se junte a ela para jogar, instala o WireGuard se quiser jogar, e pronto. E ficamos todos na mesma rede. Estava a dizer, estou aqui a olhar, eu vim à Snap Store e estou aqui a olhar e há várias opções engraçadas. Para já há o Minecraft Server feito pelo Jamie Strandbodge, que eu reconheço o nome de ser uma pessoa da comunidade do Ubuntu, que é já o Snaps do software do Minecraft. Mas também estou aqui a ver que os Snapcrafters, portanto a comunidade de Snaps, fez um Snap do... Tem muitos gamers. Alguns. Tem também um snap do Minetest, que é uma reimplementação do Minecraft, feito como parte do projeto da comunidade Framasoft. Quem tiver dificuldades em instalar, tem aqui algumas opções extra que facilitam a vida. Eu sou tão fã dos snaps como tu, aliás, esse é um dos pontos em que nós normalmente concordamos, mas posso dizer que o nível de dificuldade de instalação de um servidor de Minecraft estará equiparado à instalação de um Snap, é pouco diferente. A única diferença a parte do serviço. Diz. A única diferença é que este já está ali integrado no workflow do Ubuntu, e esse sai um bocadinho ao lado, mas tirando isso também não acho que deva ser tecnicamente difícil, de facto. Eu estava à espera que fosse uma coisa bastante mais complexa, tanto que ia reservar certamente uma tarde ou uma manhã da minha vida ou uma noite da minha vida para fazer isto, e eu posso dizer que este servidor demorou-me 20 minutos, quarto de hora, e foi porque ainda tive ali mais umas coisas e estive a melhorar algumas coisas e as próprias configurações. Eu não sou um especialista de Minecraft, portanto, se eu jogasse muito daquilo, se calhar o fecheiro de configuração do servidor era bastante mais transparente para mim. Por ter pouca experiência com aquilo, demorei mais um bocadinho a entender alguns conceitos que lá estavam, porque aquilo instala-se muito rapidamente, e depois tendo lá está, e voltando aqui a levantar rasgados elogios
à simplicidade do WireGuard. Tu facilmente levantas o interface, pões lá os equipamentos que tu queres nesse interface, ligam-se todos e não fazes port forwards para a rua, ou seja, quando eu falo em fazer um port forward, fiz um port forward da minha caixa LXD, portanto do sistema operativo de LXD para o container específico, e foi a única coisa que eu tive que fazer, e foi super simples também. Portanto, só não tem um servidor de Minecraft quem não quer. Estamos a falar de software que é disponibilizado, não é software livre, certamente não será. Eu fui ver. Minecraft é software livre. É software livre, não tinha essa informação, mas pelo menos, e acho isso interessante, que é tu poderes instalar o servidor sem qualquer tipo de licenciamento, ou seja, não tens que pagar nenhum tipo de taxa ou outro tipo de serviço. Mas pronto, e foi isto, olha, basicamente foi assim que eu andei entretido esta semana. Estava aqui a ver se encontrava pelo menos há implementações livres. Agora, isso é outra coisa, e concordo contigo, mas isso eu tenho a certeza, mas tenho a ideia também de ser software livre, mas já confirmo isso. É sobre GPL, sim. Ok, menos mal. E é propriedade da Microsoft, que a Microsoft comprou. Aí sim, comprou, isso eu sabia, sim. Adiante, como já estamos aqui a chegar ao limite do tempo. Despede com calma e pronto. Sim, é isso. Podemos falar aqui um bocadinho da nossa agenda, que tem 2 encontros já marcados, sem tema, pelo menos eu não tenho conhecimento de já haver tema para os encontros, são os encontros da comunidade de Ubuntu Portugal. Vai ser no dia em que sai este episódio. Pronto. Portanto, já vão tarde. E o outro é no dia 17 de novembro. O primeiro dia 19 e o segundo 17 de dezembro. Dezembro, sim, não baralho, espera aí um bocadinho. Sim, o primeiro é 19 de novembro e o segundo 17 de dezembro. Exatamente. Sim. E acho que de eventos, acho que é só, não tenho conhecimento de mais nenhum. Se tiverem conhecimento de eventos, podem mandar-nos. Nós estamos receptivos a divulgar eventos relacionados com software livre, não é preciso ser específicos sobre o Ubuntu. E de resto, lembrar o pessoal que temos os códigos de desconto para o Slimbook, que são uns computadores belíssimos e feitos a pensar em quem quer usar GNU Linux. Eu estou super contente com os meus, o Tiago também penso que está contente com o dele. Agora queria estar à procura de um computador pequeno de 13 polegadas ou até menos, e a Slimbook reduziu drasticamente a oferta que tinham, ou seja, eles agora estão nos Pro X e nos Pro X15, e as 13 polegadas, que é aquele tamanho porreirinho para tu levares debaixo do braço e para ligares ao monitor quando chega da tua secretária, mas estou-me a ver aflito para conseguir escolher um equipamento de 13 polegadas. O ideal seria 12,5 como os ThinkPad X, que também já deixaram de existir. Portanto, eu estou seriamente a pensar em comprar um ThinkPad usado, porque novos não se... O X pelo menos não, mas a NitroKey tem os seus NitroPads. E NitroPad, exatamente. A única questão que eu vejo nos NitroPads, e não sei se me vai ser suficiente para mim, para o caso que eu preciso, é que é um X230, e eu já tive um X230, mas já foi há 2-3 anos, portanto eu tenho ideia que se for agora pegar um X230 já vou sentir aquilo que na altura não sentia. Portanto, ele fez muito feliz naquela altura, mas entretanto já me estou habituado a outras coisas. Estou habituado neste caso ao Slimbook, ao Pro 2, e acredito que de vez em quando pegar num ThinkPad X230 pode atentar contra a minha paciência, não sei. Acredito que sim. Os CPUs não são os mais recentes de todos. Exatamente, é um facto. Acho que são os dois que são dual core, mas é possível meter-lhe um SSD, é possível meter-lhe até 16 GB de RAM. O meu X230 tinha isso tudo. E pronto, eu sei o que é que estou a falar. Eu acho que isso, não sei, se for para trabalho relativamente ligeiro, acho que não há drama nenhum.
Mas ainda estou a equacionar, portanto, não sei, ainda tenho muita vontade, não só porque de facto o facto de sermos afiliados também nos dá algum magnetismo para estourarmos dinheiro naquele sítio, mas tenho medo de me arrepender. O sítio que nos vai dar dinheiro é o sítio onde nós gastamos o dinheiro. O que é um bom sinal, é um sinal que nós estamos aqui a propor aos nossos ouvintes das quais acreditamos. Exatamente. E é verdade, ou seja, o Humble Bundle foi coisas que nós também já consumíamos, Slimbook já consumíamos também, só o Patreon, eu confesso que o Patreon só comecei a ser patrono de coisas quando me inscrevemos também no Patreon para começar a ter patronos. Eu fui um bocadinho antes, mas era algo em que eu já pensava fazer, mas não terá sido muito antes. Acho que até criei a minha conta de Patreon já a pensar em olhar para lá e ver o que é que era possível fazer e não fazer para o podcast. Mas pronto, olha, estamos então na reta final. Diz lá aquilo que costumas dizer no fim, que é para eu depois dizer até à próxima, e despachamos isto. Está bem, olha, podem encontrar-nos em podcastubuntuportugal.org ou na vossa aplicação de podcasts preferida, também nas redes sociais, onde nós agradecemos que partilhem os links para os episódios, para ajudar a divulgar. Se quiserem apoiar-nos, podem usar os nossos links de afiliados, que já falámos várias vezes, o link de afiliados para a Nitro aqui, também tem os códigos de descontos da Slimbook. Temos uma recomendação para um Humble Bundle desta semana, é o Java Programming and More by Riley. Portanto, até bate certo com quem quiser reimplementar um Minecraft em Java, ou quem quiser modificar o Minecraft. Se gostarem de ouvir rádio, podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03. Também podem simplesmente, tornem-se patronos. Patronos é €1 $1 por semana, por mês. Isto está difícil. Mas temos que mudar aquilo para euros, pá. Aquilo dá para trocar para euros, temos que fazer a conversão daquilo, já era mais fixe. Ok, portanto, é $1 mais IVA, e com isso podem assistir aos streams das gravações do show em direto. E pronto, resta dizer que o show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Tchau, até para a semana.